continuar aqui a resolução de questões do concurso dos Correios, realizado em maio desse ano pelo CESP-UNB. Temos aqui mais uma questãozinha sobre o Internet Explorer 8. Então, o enunciado dessa questão diz que, caso se deseje, na seção de uso do Internet Explorer 8 descrita no texto, dar início a uma navegação em private, buscando evitar dessa forma deixar vestígios nos arquivos de armazenamento do Internet Explorer 8, acerca de informações referentes a sites visitados, é correto o uso da opção navegação em private, que pode ser selecionada a partir do menu. Então, nesse caso, essa opçãozinha aqui, no Internet Explorer, ela pode ser utilizada através de um atalhozinho de teclado, que é o Ctrl+Shift+P. Ela pode ser utilizada também através de um botão segurança na janela do próprio Internet Explorer 8, ou através desse menu que está na letra B de bola, que é o menu ferramentas, que é a opção correta dessa questão. Então, esse recurso aí, do Internet Explorer 8, ele permite que seja aberta uma nova janela do Internet Explorer e se inicie uma navegação em private, ou seja, uma navegação onde o Internet Explorer ele não vai deixar armazenado o conteúdo que você acessar dentro dessa janela. Então, não é uma opção que fica ativada para o Internet Explorer, certo? De uma forma permanente, apenas para aquela janela que foi aberta quando se clicou nesse comando. E aí, quando você terminar de navegar nessa janela aqui e fechar, você não vai ter, dentro do Internet Explorer, o endereço dos sites que você visitou, ou seja, não vai ficar no histórico. Os arquivos de internet temporários não armazenam os conteúdos nessa pasta, não vai armazenar o conteúdo que for acessado, os cookies, ou seja, a navegação não terá um armazenamento, né, no caso daquilo que for acessado por meio dessa janela. Então nós vamos alternar aqui para uma janela do Internet Explorer. Nós podemos ver aqui, nesse botãozinho segurança da janela do Internet Explorer 8, navegação em private, o atalhozinho que nós falamos, Ctrl+Shift+P, também pode ser utilizado. E uma outra opção seria, como está na letra B da questão, clicar no menu ferramentas e iniciar navegação em private. Que no caso aqui nós vamos ver, olha, vai iniciar uma janela nova, então abrir uma outra janela aqui por cima, com essa descriçãozinha na barra de endereço, in private. E aqui é colocado que esse tipo de navegação evita que o Internet Explorer armazene dados da sua seção de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e ainda outros dados. As barras de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão. Então, quer dizer, algumas barras de ferramentas aí que normalmente os usuários adicionam ao seu Internet Explorer, essas barras de ferramentas, extensões extras, elas são desabilitadas, né, desativadas automaticamente quando se inicia uma janela de navegação em private. Então, é um recurso que existe no Internet Explorer 8 para que o conteúdo, tudo aquilo que você acessa por meio dessa janelinha aqui, quando a gente fechar aqui essa janela, a gente vai voltar para a janela anterior e aí a gente vai continuar navegando e o conteúdo dessa janela aqui continua sendo armazenado na pasta arquivos de internet temporários, os endereços das páginas continuam no histórico, vão sendo armazenados. Somente daquela janela que indica na barra de endereço, em private, não serão armazenados esses dados nos arquivos temporários do Internet Explorer. Ok? Então, uma questãozinha aqui que indica o menu ferramentas como sendo o item correto. Letra B de bola. Outra questão sobre o Internet Explorer, questão também fácil de ser resolvida, de identificar o item correto, diz aqui o seguinte: a figura acima ilustra uma janela que pode ser corretamente acessada por meio de opção disponibilizada pelo Internet Explorer 8 no menu. Então, é uma janelinha aqui, olha, que exibe na barra de títulos opções da internet. E hoje, quem vem estudando para concursos públicos sabe que um dos comandos mais utilizados aí, em questão de concurso, é o comando opções da internet que está no menu ferramentas. Então, normalmente, questões sobre Internet Explorer, nós temos, muitas vezes, né, o comando opções da internet. Então, quem vem estudando para concurso já deve saber isso daí, que pelo menu ferramentas tem acesso a essa janela, que é uma janela que, por padrão, ela abre através da guia geral, onde você pode definir o endereço de página inicial do seu navegador, você pode fazer uma configuração para o histórico, limpar o histórico, definir por quantos dias uma página deve ficar, ou o endereço da página deve ficar na lista do histórico, né? Você pode definir o espaço em disco para os arquivos de internet temporários.
Quer dizer, você pode definir várias coisas através dessa caixa de diálogos aqui, chamada opções da internet. Ferramentas, opções da internet. Então, como nós falamos aqui, definir o endereço de página inicial, realizar uma configuração para o histórico, né? Aqui em configurações, definir o espaço em disco para os arquivos de internet temporários. E no caso daquela figurinha lá da questão, né, estava na guia privacidade, que é apenas uma guia dessa caixinha de diálogo, privacidade, que permite também uma certa configuração para os cookies, para as janelinhas pop-ups, bloquear ou não. As janelas pop-ups são aquelas propagandinhas, pequenas janelas que se abrem quando se acessa um determinado site, bloquear essas janelas ou não. E também um recurso que a gente viu aqui na questão passada, em Private, né? Que no textozinho que a gente leu quando abrimos lá a janela de navegação em Private, dizia que determinadas barras de ferramentas e extensões seriam desabilitadas por padrão. Então está aqui, ó, desabilitar barras de ferramentas e extensões quando a navegação em Private se iniciar. Então algumas barras de ferramentas, como Google, Windows Live e algumas outras que os usuários costumam adicionar ao Internet Explorer, né, quando se inicia a navegação em Private, essas barras de ferramentas elas ficam ocultas, elas não são exibidas, são desabilitadas. Mas se você quiser utilizá-las também na navegação em Private, é só desmarcar essa caixinha aqui, que fica dentro da guia privacidade, do comando opções da internet, que está no menu ferramentas. Portanto, essa janela ela pode ser acessada através de um comando opções da internet, que está no menu ferramentas. Portanto, letra D de dado. Vamos aqui a uma próxima questão do mesmo concurso. Considerando que o usuário pretenda salvar em memória ou em dispositivo de armazenamento um arquivo com tamanho de 3 GB, assinale a opção correta. A letra A diz: os discos rígidos externos, cuja capacidade atual é de 900 KB, não são capazes de armazenar esse arquivo. Então, totalmente errado, porque 900 KB não chega nem a 1 MB. E hoje, nós temos discos rígidos externos, né, que podem se conectar por meio de porta USB, com capacidade até em terabytes, né? Então, nós temos vários discos rígidos externos com capacidade em gigabytes, como, por exemplo, 160 GB, 250 GB, 320 GB, 500 GB, certo? 1 terabyte. Então, nós temos HDs com capacidade de armazenamento que possa realmente suportar esse arquivo de 3 GB. Portanto, está errada a letra A. A letra B diz: os disquetes de 3,5 polegadas, cuja capacidade é de 200 GB, seria ótimo, mas não é verdade, podem armazenar esse arquivo. Então, a capacidade nominal do fabricante para um disquete de 3,5 polegadas é de apenas 1,44 MB. Então, digamos que não chega a armazenar nem 1 GB, né, passa longe disso, quanto mais um arquivo de 3 GB. Letra C. Qualquer tipo de CD-ROM tem capacidade suficiente para armazenar esse arquivo. Então, primeiro que CD-ROM, a sigla ROM já diz, uma memória somente de leitura, né? Então, não pode sofrer alterações. E mesmo que o CDR ou CDRW, nós poderíamos armazenar algo em torno de 700 MB de dados, o que no caso não chegaria nem a 1 GB, que seria 1024 MB. Então, só permite o armazenamento nominal de 700 MB. Então, mesmo um CDR ou um CDRW não teria essa capacidade para armazenar 3 GB. O item D diz que os discos do tipo DVD-ROM, cuja capacidade máxima atual é de 8 KB, não são capazes de armazenar esse arquivo. Então, no caso aqui está errado, porque o DVD-ROM, né, mais uma vez aparece a sigla ROM de memória somente de leitura, mas os DVDs têm capacidade para armazenar 3 GB. Poderia armazenar possivelmente por quê? Porque nós temos os DVDs com capacidade de 4.7 GB, 8.5 GB, 9.4 GB, né, que são os DVDs de 2 camadas ou de gravação dos 2 lados. Então, no caso, a capacidade máxima atual não seria de 8 KB, que é uma capacidade baixíssima, né? Inclusive, até um disquete tem capacidade superior a isso daí. Então, um DVD teria sim capacidade para armazenamento de dados em torno aí dos 3 GB, seria possível sim. E aqui está dizendo que não seria capaz de armazenar esse arquivo. Por isso, mais um item errado, sobrando aqui o item E que diz:
diversos modelos de pendrive têm capacidade suficiente para armazenar esse arquivo. Com certeza, já que nós temos pendrives de 1 GB, de 2, mas também temos de 4, que já seria suficiente para gravar um arquivo de 3 GB. Né? Temos pendrives de 8 GB, 16 GB, 32 GB e superior a isso, o que seria possível então gravar um arquivo de 3 GB. Então, uma questão aqui que a gente considera também como uma questão fácil de identificar o item correto, já que todos hoje estão, os concurseiros que estão estudando para concurso, e vários hoje realmente têm informática, a gente sabe que tem pendrives com capacidade de armazenamento superior a esses 3 GB. Vamos aqui a mais uma questãozinha desse concurso, que diz o seguinte: com relação à mensagem de correio eletrônico, assinale a opção correta. Então, uma questãozinha sobre e-mail, correio eletrônico, que diz, letra A, para um usuário de nome Jorge que trabalha em uma empresa comercial brasileira denominada fictícia, estará correta a estrutura de endereço de e-mail @bra.com.ficticia.jorge. Então, quer dizer, a estrutura, a sequência lógica aqui está totalmente errada. A gente colocar aqui para ficar de uma forma correta a estrutura de um e-mail seria o nome do usuário, Jorge, em seguida o símbolo mundialmente conhecido como de e-mail, que é do @, depois a empresa fictícia.com.br, Jorge @fictícia, né, .com.br. Então seria um endereço de e-mail, uma estrutura de e-mail correta e não essa estrutura, essa sequência que é apresentada aqui. Logo depois nós temos a letra B. O Microsoft Office não possui aplicativo que permita ao usuário lidar com mensagens de correio eletrônico. Então, o pacote Office, ele tem um programinha chamado Microsoft Office Outlook, né, que, dentre outras funcionalidades, também apresenta a opção de enviar e receber e-mails. Então, nós temos aqui, ó, Microsoft Office Outlook. Então, um itemzinho já referente a esse programa, que é do pacote Office, abre o programa de e-mail para envio e leitura de mensagens. Dentre outras opções que a gente pode ver aqui, ao acessar a pastazinha do Office, na lista de programas, Microsoft Office Outlook. Envia e recebe e-mails, além de outros recursos como gerenciar agenda, contatos, tarefas e outras atividades. Então, no caso, o pacote Office, ele tem sim um programa que permite lidar com mensagens de e-mail, que no caso é o Outlook. Também está errada a letra B. Letra C. O recurso CC, cópia carbono, permite o envio de cópia de uma mensagem de correio eletrônico a múltiplos usuários. Então, realmente, esse recurso CC, cópia carbono, permite que seja enviada uma cópia de uma mesma mensagem a múltiplos usuários. Então, basta só que você coloque o endereço na caixa CC de um usuário e depois, separando por uma vírgula, você coloque outros endereços, né? Vírgula ou ponto e vírgula, você separe endereços de outros usuários de e-mail para que a mesma mensagem possa ser enviada para vários destinatários. Então, esse é o item correto. Permite o envio de uma mesma mensagem de correio eletrônico a múltiplos destinatários. Letra C. A letra D diz, só é possível enviar cópias de mensagens de correio eletrônico a múltiplos usuários, caso todos eles tenham acesso à lista de todos que receberam cópias. Isso é falso por quê? Porque a gente tem um recurso da caixazinha CCO, que é a cópia carbono oculta, né? E aí, mesmo assim, utilizando essa caixa CCO, alguns destinatários não terão conhecimento desses endereços que foram utilizados na caixa CCO, mas mesmo assim, uma mesma mensagem de e-mail pode ser enviada a múltiplos destinatários. E a letra E, o programa Outlook Express 2003 possibilita a visualização de mensagens de correio eletrônico, mas não a criação e o envio de mensagens. Aliás, desculpe, mas não a criação e o envio de mensagens, apenas a visualização. Falso. É um programa que permite tanto visualizar, como se permite também criar, editar e enviar mensagens de e-mail. Né? Também o Outlook Express 2003, que é uma ferramenta de e-mail que já acompanha o Windows XP, já vem junto com o Windows XP. Então a opção correta da questão aí é a letra C, que indica que através dos recursos da caixa ou do campo CC, cópia carbono,
nós podemos enviar uma mesma mensagem para vários destinatários. Então, em breve a gente volta e continua aqui também resolvendo questões, explicando questões aqui sobre